Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Quero aqui agradecer a Rádio Nova Visão e o programa Culto no Rádio, que me fez esse convite através do meu irmão em Cristo e tio Lidomar. Me fez esse convite para mim estar trazendo um pouco da Palavra de Deus. Eu que sou missionário júnior daqui de Teresina, do Piauí, da Igreja Evangélica Deus é Fiel, Jesus é o Senhor, que é ali do Alto da Ressurreição. Me chamo Júnior, tenho 22 anos, estou aqui para servir ao Senhor. Quero agradecer a Deus por este momento incrível, e esta é uma das minhas conquistas, eu posso dizer, e que Deus possa nos abençoar. Quero agradecer a todos vocês que estejam escutando esta rádio, que vocês sintam abençoado grandemente. Sem perca de tempo, quero aqui ler uma passagem da Bíblia que está no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 29, que diz assim: Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Depois, 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Respondeu ele: Senhor, queremos que abra os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles, tocou nos olhos, e imediatamente eles recuperaram a visão e os seguiram. A palavra de Deus ela é bem rápida, e também ela chama muito a nossa atenção, porque em várias passagens da Bíblia, a Bíblia vai nos dizer que os discípulos naquele tempo, eles seguiam Jesus, por onde Jesus saía. E Jesus saía de Jericó para uma outra cidade, um outro lugar, e a multidão sempre seguia Jesus, sempre estava com Jesus. E quando ele foi de Jericó para um outro lugar, a Bíblia vai nos dizer que a multidão seguiu Jesus. E dentre essas multidões estavam 2 cegos. E esses 2 cegos queriam uma coisa de Jesus. Queria que Jesus curasse eles e que eles viessem ver a face ou as pessoas que estavam com Jesus. Isso foi uma das formas também dos cegos chamar a atenção de Jesus, gritar. Então, e gritando, falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão sempre os repreendia, dizendo: cala a boca, você não vai conseguir, você não vai aguentar, ele não vai te escutar. Mas aí que ele insistia mais: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Muitas das vezes, eu e você estamos passando por uma luta, por uma batalha. Muitas das vezes a gente gritamos por Jesus. E muitas das vezes tem pessoas ao nosso lado que estão ali dizendo que a gente não vai conseguir, que a gente não vai vencer, que a gente não vai almejar aquilo que a gente sonhamos. Mas a gente tem um Deus que tudo pode. E quando esses 2 cegos estavam na multidão, que eles gritavam pela misericórdia de Deus, a multidão sempre batia muito forte, dizendo: ele não vai te escutar, para com isso, você está louco. Aí quanto mais a multidão os repreendia, dizendo que ele estava louco, dizendo que ele não ia aguentar, dizendo que Jesus não ia escutar, e que ele gritava. E o que foi que Jesus fez? Jesus, parando, chamou e perguntou a eles: O que queres que eu lhe faça? Muitas das vezes
Jesus para você e pergunta o que é que ele quer, o que é que você quer que ele faça para você. Muitas das vezes a gente queremos muitas coisas, a gente queremos bastante coisa de Jesus. E uma das coisas que esses dois cegos quiseram, que eles falavam: Jesus, eu quero ver. Muitas das vezes a gente quer ver o sobrenatural de Deus, a gente quer muitas das vezes agir pela carne, por um impulso. A gente não vai conseguir se a gente botar a nossa carnalidade sempre na frente de Jesus. Então, que a gente venha sempre estar com o nosso pensamento firmado em Jesus. E uma das coisas que esses dois cegos fizeram foi ter chamado a atenção de Jesus. Uma das coisas que me chamou bastante a atenção foi de que esses dois cegos, de qualquer forma, eles queriam chamar a atenção de Jesus. Então, eles conseguiram chamar a atenção de Jesus. E ao mesmo tempo, Jesus parando perguntou a eles: vocês querem ver? O que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, queremos que abra os nossos olhos. E Jesus teve compaixão deles, tocou-os nos olhos. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. É muito lindo isso. E quando Jesus passava na multidão, quando ele ouviu falar que Jesus ia passar durante aquela multidão, eles foram, mesmo eles sem enxergar. Eu e você, muitas das vezes, estamos no fundo do poço querendo ajuda e não tem ninguém ali para nos dar a mão, para nos aconselhar nos momentos mais difíceis, principalmente nessa pandemia horrível que a gente está vivendo. Então, se a gente não se firmar em Jesus, se a gente não botar Jesus em primeiro lugar na nossa vida, se a gente não gritar por Jesus, se a gente não chamar a atenção de Jesus, nada vai dar certo na nossa vida. Então, a gente tem que pegar o exemplo desses dois cegos que recuperaram a visão, mas também ele teve aquela oportunidade de chamar a atenção de Jesus. Muitas das vezes você está tendo hoje a oportunidade de chamar a atenção de Jesus e você está se recusando, está se privando da presença de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido: não se prive da presença de Jesus, porque o que ele tem para fazer no meio do povo dele é grandioso. E esta pandemia, ela só é uma porta de entrada, vamos se dizer, para que ainda vai vir ainda mais coisa, mais tribulação. A Bíblia diz que o diabo ele vai lançar algum de nós dentro da prisão para ser disposto à prova. E a gente vai ter uma tribulação de 10 dias. Mas a Bíblia vai dizer assim, que se a gente for fiel até a morte a Jesus, Jesus vai nos dar a coroa da vida. Isso está escrito em Apocalipse. Então, se a gente ser fiel a Jesus até a nossa morte, até a passagem dessa vida para outra vida, a gente vamos receber o galardão de Deus. Qual é o galardão? É a vida eterna em Cristo Jesus. Então, que a gente possa sempre estar com nossos ouvidos atentos, que a gente possa estar sempre pedindo a Jesus, que a gente possa estar pedindo uma direção de Jesus, que a gente possa estar pegando esse exemplo desses dois cegos de Jericó, que estavam na multidão. Sempre que eles estavam sabendo que Jesus ia passar naquela multidão, eles foram, mesmo sem ele enxergar, entendeu? Mesmo sem ele enxergar, eles foram àquela multidão e escutaram que Jesus ia passar ali. Então, imediatamente, eles sem enxergar, mesmo assim eles foram. O mais importante, que Jesus parou mediante o que ele estava passando, o que eles estavam gritando, foi isso, que mesmo sem ele enxergar, ele estava ali.
Mesmo sem ele enxergar, ele estava na multidão ali pedindo a misericórdia de Deus. Então, muitas das vezes é nós, a gente queremos algo de Deus, mas a gente não quer se humilhar diante da presença de Deus. A gente não quer se humilhar diante de tudo que a gente está passando. Então, que a gente venha pegar esse exemplo desse cego de Jericó. Tem um outro exemplo que eu posso citar, que é aquela mulher do fluxo de sangue, que praticamente, se não me falha a memória, 12 anos sofrendo pelo um fluxo de sangue que era muito forte. E naquele tempo o fluxo de sangue, a mulher não podia sair para lugar nenhum, chamava ela de imunda, chamava ela privava ela de estar no meio do povo, da humanidade. E quando ela ouviu falar que Jesus ia passar, que quando ela ouviu falar que o mestre ia passar, ela foi para a multidão, foi para dentro da multidão. E quando Jesus chegou num determinado lugar, ela tocou nas vestes de Jesus, tocou e ficou curada. Muitas das vezes a gente quer tocar em Jesus, mas Jesus ele não escuta nossas orações, porque ele quer ver você chamando a atenção dele de uma forma diferente. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus, mas foi diferente. Muitos naquela multidão estavam dizendo: muitas pessoas, mestre, tocou em você. E ele não, teve uma pessoa que me tocou diferente. Teve uma pessoa que me tocou diferente aqui nessa multidão. E o discípulo dizendo: não, mas todo mundo está te tocando, mestre, todo mundo está te tocando. Como é que você vai discernir, vai saber qual é a pessoa que te tocou diferente? Ele disse: porque de mim saiu poder. Então, que a gente venha estar sempre com os nossos olhos e ouvidos atentos à voz de Deus. Que a gente venha estar sempre atento à voz do Senhor, porque Ele a todo momento quer que a gente se humilhe e chame a atenção dEle diferente. E quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, que ali Jesus sentiu o poder dele saindo, ali ele falou para os discípulos que o poder dele tinha saído mais, mas aquela mulher ficou curada. Aquela mulher ficou completamente curada. Então esse também é um exemplo que a gente pode seguir da mulher do fluxo de sangue. Ela vivia há mais de 12 anos, ou mais ou menos 12 anos, sofrendo com essa hemorragia, com esse fluxo de sangue. Então, que a gente venha estar sempre, todo momento da vida, estar sempre na direção de Deus. Por quê? Porque é a única forma da gente combater o mal. É a única forma da gente combater esta pandemia horrível, miserável, que está assolando o nosso Brasil. Que essa pandemia, ela veio nada mais, nada menos para nos despertar do sono que a gente ainda estamos. Então, que a gente em Cristo Jesus possa estar sempre na direção de Deus, possa estar sempre na presença de Deus. Lá em João capítulo 3, versículo 30, vou abrir aqui para ler para vocês. É muito, muito lindo, forte, o que Deus tem para falar para nós. Então, que a gente venha estar sempre, estar na posição de Deus, estar sempre na direção de Deus, porque Deus é lindo, é misericordioso. E aquela mulher no fluxo de sangue, ela tocou em Jesus diferente. Então, que a gente venha estar sempre chamando a atenção de Jesus diferente. Então, deixa eu achar bem aqui. Diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso está em João capítulo 3, versículo 30. Então, que Jesus na nossa vida todos os dias venha crescer e que a gente venha diminuir. Que tudo na vida da gente é para a honra e glória do Senhor. Então, que esta passagem da Bíblia venha estar sempre conosco, que ele cresça e que eu diminua. Porque isso acontecendo,
você vai estar sendo mais mais sendo abençoado do que você imagina. Você pode estar passando por uma luta, por um problema, e você está imaginando, mas eu não vou conseguir, Jesus não está me escutando. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Deus está te escutando sim. Deus está escutando o teu clamor, a tua oração. Deus está escutando a tua voz. Mas Ele quer que você chame a atenção dEle diferente. Então, a partir de hoje, nesta noite, eu quero que você, quando você for orar, chame a atenção de Jesus. Fale: Jesus, Tu és lindo. Jesus, Tu és maravilhoso. Tu és cheiroso. Eu te amo, eu te adoro. Então, quando você vai fazendo isso, Deus e Jesus vai se agradando de você. Aí Ele vai derramar sobre você um poder e uma autoridade que você vai ter ao longo da vida, ao longo da oração. É muito importante isso. Quando eu entro dentro do meu quarto, que eu vou orar, naquela mesma hora eu não sinto a presença de Deus, mas quando eu vou começando a louvar, eu vou me entregando por inteiro na presença de Deus, Deus vai começando falando no meu coração. E aí sim, aí eu posso sentir a presença de Deus grandemente. Ali é porque eu pego e entro na presença de Deus, mas com um tom diferente, uma forma diferente. Então, que a gente venha estar sempre na presença de Deus, que a gente venha estar sempre na direção de Deus, que a gente venha estar fazendo a vontade do Pai. E não se esqueça de que você tem um Deus que tudo pode, você tem um Deus que tudo que você pedir Ele pode te dar, mas você tem que estar na presença dEle. Que Cristo Jesus nos abençoe sempre e que você esteja muito mais do que abençoado e que esta palavra venha brotar no seu coração. Em o nome de Jesus, eu agradeço a todos que ouviram esta palavra. Amém.